Obrigado, Senhor querido, por você ter vindo à terra, depois de tantos que também já haviam chegado ao mundo com mensagens nobres. Dos profetas antigos de Moisés e dos que o sucederam, herdamos os mandamentos sagrados, que nos ensinaram a honrar a Deus sobre todas as coisas, a respeitarmos nossos pais, a não desejarmos o que não nos pertence, a não furtar, a não mentir, a não cobiçar, a não matar. Sob teus auspícios e teus olhos generosos, todos eles trouxeram exemplos de nobreza, até que, para acelerar o crescimento da humanidade, foi você mesmo, Jesus, que tomou um corpo na terra, para ensinar-nos a viver de uma forma melhor. Seguiram os teus passos tantos outros, mártires da fé, almas inspiradas, não só em tuas palavras, mas naquilo que você viveu, a nos lembrarem que tudo aquilo que você havia falado seria relembrado. E os séculos sucederam-se entre a escuridão da idade medieval e o nascimento desta nova etapa, onde a luz surge na arte, na beleza, na ciência, muitas vezes até para negar a divindade. Evolui o raciocínio, a inteligência, e quando o homem agora quer provas, outros missionários você envia para traduzir a mensagem oculta por milênios, pelas tumbas frias, permitindo que aqueles que já tinham partido pudessem falar aos vivos, na verdade os mortos para a verdade do Espírito. E assim Kardec vem para inspirar-se nessa busca e espalha com o teu apoio, tua inspiração e tua força nos corações dos homens esse idealismo. E surgiram então todos estes, dos quais nós tivemos a alegria de conhecer o Alípio. Que o teu amor possa abraçar a todos eles, e que a nossa lembrança possa também envolver este querido irmão e sua família. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
arte dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nós saudamos a todos os que estão aqui em nossa casa e aos mais de 1000 que nos assistem nesse instante, através da transmissão ao vivo. Esperamos que todos possam ter desfrutado daqueles instantes que antecederam o início da nossa fala antes da oração. E que, entendendo o que significa o conhecimento na vida de alguém, possa levar um pouco além do que aquilo que aqui Alípio nos disse, no sentido de que não é apenas produzir livros e entregá-los. Gaspar, por favor. Não é apenas gastar do seu dinheiro para que uma obra chegue a um leitor. É entender que cada vez que você lê alguma coisa que te serve, você já não é mais a mesma pessoa. Você lê uma receita de bolo nova e você já não é mais a velha cozinheira. Você lê uma técnica diferente de produzir determinadas obras e aquilo se incorpora a você e você já é uma criatura profissionalmente melhor. Você está nervoso, está nervosa porque está tendo um problema emocional com alguém da sua família e você não sabe como resolver. E então cai em suas mãos uma página que te explica. Um caso igual, um caso semelhante ao seu. E aquilo se transforma num sol dentro da escuridão da sua mente. E você então agora tem uma nova oportunidade de consertar aquilo que estava mal feito. E então você descobre que de verdade conseguiu uma solução. Se não tivesse lido, teria repetido os erros antigos. Teria se mantido da forma como você era. E talvez piorado a situação que já não era agradável. Porém, quando você abre alguma coisa para ler, ou quando você assiste algo que te informa com a vontade de aprender pela televisão, pelo rádio, você se torna um agente multiplicador. E esta multiplicação
vai chegar a muitas outras pessoas sem que você perceba. Se você for alguém que tem funcionários sob sua responsabilidade, aquilo que você aprendeu para aplicar na sua casa, com a sua família, com o seu filho problemático, você vai dizer: nossa, eu posso aplicar isso lá onde eu trabalho. Eu posso usar essa técnica com os meus funcionários problemáticos. Eu posso fazê-los se sentirem melhor. E isto faz você multiplicar as bênçãos. Em uma das primeiras vezes que a Alípio esteve aqui em nossa casa, só para que vocês entendam o que significa isto, uma das pessoas que tinha faculdade de vidência, que estava aqui naquela noite, contou-nos que enquanto a Alípio estava aqui falando, como estava aí no vídeo que vocês viram, ela, no plano espiritual, via uma fila interminável de entidades, espíritos, que se formavam diante dele. É claro, ele não estava vendo, porque estava vendo vocês que estão aqui, mas no plano espiritual, uma fila que ela não conseguia ver o fim. E então eles chegavam até onde o Alípio estava, neste ambiente. Alguns beijavam suas mãos, outros se ajoelhavam, outros choravam em silêncio, outros vinham acompanhados de espíritos que lhes davam força para que eles pudessem chegar aqui. E então, essa médium mentalmente pensou assim: puxa, esta fila deve ser das pessoas que tinham recebido algum livro do Alípio, que leram e que depois morreram, estão do outro lado agora, e que estão agradecidas e vêm manifestar esta gratidão. E então um espírito que estava ouvindo o seu pensamento lhe disse: olha, isto é comum acontecer, mas estes que estão aqui nesta noite não são estes que eram os leitores do senhor Alípio, dos livros que ele mandou, não. Ora, se não são estes, quem são? Quem são estas almas? E a entidade respondeu: estes eram os espíritos obsessores das famílias, aonde os livros chegaram. Eram entidades que estavam perturbando os que moravam naquela casa, que estavam querendo destruir aquela família, que desejavam colocar uns contra os outros, acabar com a saúde, eram inimigos do mundo espiritual. E que quando chegou o livro, enquanto as pessoas que estavam na casa começaram a ler, estes espíritos começaram a ouvir o que eles liam. E quando compreenderam que eles estavam fazendo algo que não era bom para eles mesmos, eles se arrependeram do mal que faziam. E aceitaram ser ajudados por espíritos amigos daqueles grupos familiares e foram levados ao plano espiritual para aprenderem. Mas guardavam tal gratidão que quando se anunciou que o senhor Alípio estaria no Brasil, estaria falando em uma casa espírita, demonstraram interesse em vir agradecer-lhe. E foi exatamente isto que aconteceu aqui naquela noite. Não eram encarnados que leram os livros, não. Eram aqueles que perturbavam os encarnados, que aprenderam pela leitura que o que estavam fazendo não era bom para eles mesmos.
Portanto, a mensagem que nós encontramos aqui é a mesma que tem sido usada pelos espíritos superiores para insuflar idealismo e conhecimento na mente das pessoas. Para que elas compreendam que viver não é comer, engordar, produzir esterco, criar filhos e morrer. Viver é fecundar, mesmo sem sexo. É fecundar outras almas. É dar às pessoas a alegria de poderem saber, puxa, eu estava errado e agora eu sei como fazer. E quando você descobre esta riqueza que não tem preço, você não consegue guardá-la só para você. Porque não há nenhum sentido que só você se salve. Você quer que outras pessoas também descubram isto. Quando Jesus estava na terra, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Por que não conta as coisas assim diretas? E ele disse: é porque as pessoas que escutam não têm condições de entender. Vocês que estão comigo são capazes de captar melhor o que eu quero dizer. Porém, o povo ignorante, o povo sem cultura, sem ainda um preparo, eles não teriam condições de entender tudo. Então eu lhes conto histórias. E eles guardam a história. Um dia eu fiz uma palestra aqui sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, falamos quase 1h20. E no meio da palestra, falando do Livro dos Espíritos, da pergunta X, Y e de outras obras, eu contei a história de como fazer café. Como fazer café. Ninguém se lembra do que eu falei de espiritismo naquela noite. Todo mundo fala assim: e como é que você vai falar de novo do café? E aquela palestra do café, onde é que eu encontro? O povo estava afim, guardaram a história de como fazer café. Não é mesmo? Teve gente que ficou aqui fazendo, sim, é isso mesmo. Que estavam naquele dia. Jesus sabia que era muito mais simples a gente guardar histórias, para que mais para frente nosso espírito pudesse trabalhar com elas. Porém, ele diz o seguinte, por isso eu falo por parábolas, porém eu me vou, e eu pedirei a meu Pai, e Ele enviará o Espírito de verdade, o Consolador, que haverá de recordar todas as coisas que eu tenho dito, e de ensinar outras coisas que eu ainda não pude dizer. Jesus então assume um compromisso de não deixar a ignorância tomar conta da mente humana preguiçosa, porque ele sabia que muitas das coisas que ele havia contado seriam deturpadas, seriam adulteradas, seriam mudadas, ou por não terem sido entendidas, se perderiam. Portanto, ele afirma que no tempo adequado, quando a maturidade chegasse ao pensamento, um consolador viria ao mundo para explicar todas as coisas. E isso aconteceu. Envia-nos Jesus, aquele que nós conhecemos como o codificador da doutrina espírita, que estudando os fenômenos espíritas, mesas que giravam, frases que surgiam escritas através de lápis que estavam amarrados aos pés de pequenos objetos, e que grafavam frases inteiras muitas vezes, sem a participação de ninguém, adulterando o fenômeno, demonstravam uma sobrevivência
de uma inteligência que não podia estar nem na mesa, nem nos objetos que escreviam sozinhos. Era uma matéria morta. E então, ao buscar aprender sobre o fenômeno, perguntando ao próprio fenômeno, como é que seria possível que isso acontecesse? Por esse mesmo método, recebe ele a resposta. Não é a mesa que vos fala. Quem vos fala somos nós. Aqueles a quem vocês chamais de mortos, vocês chamam de mortos, que voltamos para provar que a morte não existe. Ou seja, não é a mesa que parece ter vida, é a vida que não acaba nunca, que se vale da mesa por falta de algum outro móvel disponível, para que as pessoas percebam algo diferente, se interessem por pesquisar aquilo como aconteceu com ele, e que então pudessem, através de diversas outras formas, sob a fiscalização rigorosa do raciocínio lúcido, da experiência madura, organizar-se em um corpo de informações. Aquele consolador que Jesus havia dito, que traz ao homem justamente a explicação das leis do universo. Agora há uma inteligência que pode entendê-las, sem historietas, sem parábolas, sem figuras. Uma pleiade de espíritos vem à Terra, seguindo o esforço do Divino Mestre e de Allan Kardec. Tomam um corpo, espíritos de diversas capacidades voltados à difusão do conhecimento espiritual. Primeiro na França, depois no Brasil. E este conhecimento, fecundando as mentes, nos beneficia, sem que nós precisássemos fazer nenhum esforço. Ainda que as pessoas não necessitem assumir que são espíritas, porque não é isso que nos vai salvar. A capacidade de entender as leis do universo que a doutrina espírita nos oferece é um salva-vidas. É algo que nos abastece de confiança para enfrentar as dificuldades que outros irmãos não sabem onde buscar socorro. E o que é mais interessante? Prepara o indivíduo em vida, não apenas para o que vem depois da morte, mas para que em vida ele possa aproveitar seu tempo para investir no seu futuro através das coisas que serão úteis para a alma indestrutível. Conhecendo então o que vai repercutir do outro lado, um comportamento aqui, se é positiva a repercussão, nossa, eu tenho que fazer mais isto. Se for negativa a repercussão, nossa, eu vou parar de fazer esse negócio, porque essa coisa vai me fazer mal depois. Eu vou sofrer do outro lado. Com tempo suficiente para que nós possamos corrigir. Este é o sinal do amor divino. Não é dizer ao filho, escuta, por que você fez isso, tudo errado? Ah, eu não sabia, problema seu, isso tudo é mal, vai para o inferno. Ah, mas ninguém me ensinou. Ah, azar o seu. Por que você não foi atrás? Você não ia na missa? Você não ia lá nos evangélicos? Você não ia nos lugares religiosos? Ah, eu ia, eu via lá, sentava, levantava e achava que já estava bom. Sim, mas não estava não. Olha a coisa feia que você fez. Mas por que então não me ensinaram? Se isso ia demarcar o meu futuro, como é que eu posso ser condenado por ser analfabeto se nunca ninguém me ensinou a ler?
nem me disse que eu precisava saber ler. Problema seu. Que coisa injusta esta, não? Mas se você olhar o esforço da divindade, o Pai generoso que todos temos, não faz Ele outra coisa com toda a humanidade, senão enviar pessoas, mestres, professores, nos ensinar a viver. Imagina que se só o mandamento, não matarás, do Velho Testamento, só este, fosse seguido ao pé da letra, não matarás, por todos os que se dizem cristãos, de qualquer crença cristã da terra, não matarás. Quantas vidas estariam ainda vivendo na terra? Quantas pessoas não estariam em situações de desespero, viúvas, órfãos, porque alguém tirou a vida do seu pai, da sua mãe? Com um único mandamento, que vem no Velho Testamento, pelas mãos de Moisés, há mais de 5.000 anos atrás. Só este, não matarás. E nós estamos vendo o que na terra? Pessoas propondo a eutanásia, a morte assistida, o aborto, o assassinato no útero. Não matarás. Mas não foi só o Velho Testamento, foram todos os outros que vieram repetir as mesmas coisas. Não faça mal para aquele que você tem como seu irmão, você será julgado por aquilo que produzir. Sempre o Senhor nos enviou alguém, sempre, para que nós acordássemos. Nunca houve morte. Sempre houve vida. E também para nós, isso se repete hoje. No final do mês de novembro, nosso querido Alípio, depois de tanto estudar, foi ver como funciona na prática. E foi para o outro lado da vida. Depois de ter enfrentado nenhum momento de plácido repouso. Não. Falou a última vez aqui neste palco, quase precisando se apoiar na parede. E não pediu uma cadeira. Em abril de 2016, foi para a Venezuela numa situação muito debilitada. E enfrentou quase 2 anos de enfermidade, que lhe foram consumindo as forças físicas, sem jamais abater-lhe o ânimo. Preparou toda a sua família, conversou com todos os filhos, muitos dos quais não são espíritas, alguns dos quais não são espíritas como ele era, mas que ao longo de verem todo o esforço e toda a capacidade de luta, certamente foram fecundados pelo seu comportamento honrado, verdadeiro, fraternal. Para que vocês imaginem o que deve ser possuir uma doença terminal em um país como o nosso, já não é simples. Porém, ele estava na Venezuela, o que significa um câncer em cima de outro. E ainda assim, com todas as dificuldades de um resgate físico como esse, mesmo depois de ter produzido todos esses benefícios para tantas criaturas desconhecidas da sua pessoa fisicamente, através de livros, através de mensagens, através de vídeos,
Alípio teve o cuidado de também enviar alguém. E então disse à sua esposa, aquela que nós já aqui falamos muitas vezes em palestras: Ana, assim que você saia disto aqui, eu quero que você vá ao Brasil e abrace os meus amigos em meu nome, porque ele queria vir aqui doente, ele queria estar fisicamente aqui para despedir-se. Mas não conseguiria viajar. E então, Alípio esteve aqui hoje, está aqui hoje, não só na tela da televisão. E nós temos hoje a alegria de ter aqui a sua esposa, Ana de Jesus Rios de Gonzalez. Venha. Esta companheira que ajudou esses espíritos a vencerem as dificuldades, que todos vão receber como recebeu o Alípio. Que como o Alípio esteve aqui, ela também vai falar um pouquinho para vocês, alguma palavrita. Le damos las gracias a todos por tanto amor, por tan buen recibimiento, por haberlo querido tanto. Él, como decía Andrés, murió con el desconsuelo de no poder venir a Brasil. Amaba, adoraba venir a Brasil. Me decía siempre que aquí la gente era diferente, que era muy cariñosa, que era muy espiritual. Entonces, todo lo que él vio acá lo quiso replicar en Venezuela, lo quiso hacer pero allá es más difícil. Pero estamos muy agradecidos por tanto amor, por tan buen recibimiento. Andrés, gracias por todo, Andrés. E também, como a generosidade é sempre abundante, veio a sua filha mais velha, a Anabel. Vem cá, Anabel. E alguém vai olhar para ela e falar: mas é a cara do Alípio. Esta é a Anabel, Ana Isabel. Agradecida también por todo el cariño y todo el amor que le dieron a mi papá, y estoy segura que el ejemplo y toda la dedicación y el amor que ustedes le dieron va a continuar, y yo como su hija siempre voy a seguir el ejemplo de ayudar a los demás, a los más necesitados, y seguir su ejemplo, honrar su memoria. Okay, Deus los bendiga. Assim nós estamos hoje com duas, em nome de um, para abraçar vocês na saída da sala de passe. Como o Alípio estará com elas, abraçando vocês igualmente. Elas estarão conosco até o dia 27. Vão visitar o ID em Araras. Vão estar com os nossos irmãos de lá, que eram amigos do Alípio. Vão estar abraçando em nome do companheiro e do pai, levando essa notícia de que não há quem morre, há apenas quem vive. Ainda que se chore de saudade, de lembrança, nós olhamos e não vemos o Alípio, senão como vimos nestas cenas, corajoso, forte, cheio de vida, como certamente ele está ainda agora. Então agora eu vou pedir para vocês se sentarem aqui ao lado, porque nós vamos falar do Evangelho ainda assim. Um capítulo que começa hoje e que tem, sem que nós tivéssemos nenhuma preocupação de combinar as coisas, já que nós vamos falando do Evangelho
na sequência, tem um capítulo que hoje nós começamos com um tema que é exatamente aquele que nos importa pensar quando um exemplo de dedicação e de amor como o deles, que ainda até hoje continuam a servir aos miseráveis desta nação amiga, dessa nação irmã. Todas as segundas-feiras, a instituição do nosso querido Alípio, da Ana, Mensagem Fraternal em Caracas, produz comida para 500 famintos, que vão desde a madrugada buscar talvez a única coisa que vão comer naquele dia. Com todo o desabastecimento, com uma inflação de 2.600.000%, ainda assim, com o Alípio enfermo, sem poder ir, ainda assim, a instituição continua todas as segundas-feiras oferecendo 2 arepas, que é um bolinho típico da região, recheadas de presunto, queijo e outras coisas que eles conseguem quando conseguem. E um copo de leite com Nescau ou café. Para essas pessoas que precisam se revezar, porque o lugar não é grande, o salão do centro Mensagem Fraternal, onde estão as mesas para a alimentação, é pouco maior do que este salão onde vocês estão. E ainda tem mesa, cadeira para as pessoas se sentar. Então ficam desde a madrugada até que o último possa ser atendido. E não podem atender mais do que esta quantidade, porque não têm condições. Portanto, falar do que nós estamos hoje tendo no Evangelho é também falar de Ana de Jesus, de Anabel, de Miguel, de Gipsiro, de Rosa Loçada, de sua irmã Carmen, de todos esses companheiros que estavam lá e estão lá até agora trabalhando nas piores condições que nós não conhecemos. Nós que estamos aqui hoje, não sabemos quanto lhes custa produzir o que os outros vão buscar para sobreviver. E então este é o título que hoje nós iremos tratar e que deve nos inspirar. Quando você estiver pensando em reclamar de alguma coisa, quando você estiver achando que tem motivos para se queixar da vida ou das dificuldades, quando você se entregar a uma situação de autocomiseração, de pena, de depressividade, lembre-se dessa frase: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. É assim que você será visto, enquanto estiver no corpo, e mais ainda quando estiver fora dele. Que árvore você foi? Não é qual o título que você teve, qual o posto político que você viveu, que roupas você vestia, quão bonito ou bonita você era no espelho, quão cobiçado foi pelas tentações alheias. Não, isto não é importante. Reconhece-se a árvore por aquilo que ela produz, pelo seu fruto. E o evangelho que nós aqui temos nesta noite nos fala diretamente sobre isto. Eu sei que vocês já ouviram, mas enquanto estaremos comentando rapidamente alguns dos seus trechos, podemos nos perguntar: que frutos eu produzi hoje? Hoje, só hoje. Não estamos falando da sua vida inteira, estamos falando das últimas horas. Que fruto você produziu? Quem você fez feliz? Quem você serviu por amor? Quem você ofereceu de você mesmo algo que pudesse amparar, que pudesse dar menos angústia? Quem você escutou?
por quem você se interessou para enviar um chamado, uma notícia, alguma mensagem amorosa. Não é esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Não. Que é a forma mais ridícula das pessoas se acharem boas, quando elas apenas produzem algo que não representam o seu sacrifício. Nós vamos ver muitos dedos indicadores indo para o paraíso e o seu dono indo para o inferno. Se assim pudéssemos separar inferno e paraíso, coisa que nós sabemos no Espiritismo que não existe. O dedo fez boas coisas e a pessoa fez todas as coisas que não devia. Porque há muita gente que vive no mundo virtual achando que esta é a verdade, esta é a realidade. São capazes de fazer lindos discursos replicando o que receberam de alguém e não tem tempo de visitar um amigo no hospital. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, não se cortam cachos de uvas sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau as tira más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Ele cita aqui a ação verbal. A boca fala. E por que isto é falado ao invés de manifestar-se a respeito de ações, do que os braços fazem? Vamos nos lembrar de uma das passagens das Escrituras Sagradas. Todos nós conhecemos na Bíblia o livro Gênesis. E lá está escrito: no princípio era o Verbo. Não havia nada. O Verbo. O que pode ser interpretado como verbo? Certamente que uma das formas gramaticais das palavras é qualificada com este significado. Nós temos substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, adjuntos e temos verbos. Outras pessoas às vezes interpretam como sendo apenas a existência da palavra em si. Mas por que o verbo? Por que não o substantivo? Por que não o adjetivo? No princípio era o verbo. E depois, quando ele vai explicar a criação, como Deus criou o mundo, e nós aqui aprendemos que se trata de uma figura, a criação em 6 dias, com o descanso no 7º, nós vemos o quê? A ordem. Faça-se a luz. Faça-se. É um imperativo, um verbo. E a luz se fez. E assim, de verbos em verbos, você lê a Gênese criadora numa repercussão ou numa repetição inadequada para a linguagem. Mas o Criador exercendo um poder do verbo, não é o poder da palavra. Porque o verbo significa querer, agir, fazer, atuar. Você pode escrever um texto com 200 palavras, sem nenhum verbo.
E você não terá nenhum sentido nele. A casa amarela do tio da minha esposa, tão bela, tão grande, maravilhosa, com janelas, telhado de vidro, piscina, sim, que mais? Onde nós passamos férias, pintada com ouro nas paredes, com cachorro, gato, papagaio, sim. Isso não quer dizer nada. Você está apenas descrevendo, qualificando, unindo palavras, mas não sabe do que se trata. Aí a pessoa que está perguntando, como, e a casa? Assim, e descreve, o outro pega e responde, queimou. Só um verbo. Queimou. Uma única palavra. Você já entende tudo. Queimou. O verbo, então, expressa vontade, expressa atitude, expressa fazer. Quando na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, está por aqui, escondido, nós vamos à pergunta que fala da criação. Logo no começo do livro dos Espíritos, deve estar aqui. Logo no início, Kardec pergunta: na pergunta 38, como Deus criou o universo? Livro dos Espíritos. Não tem nada a ver com a Gênese bíblica, escrita séculos ou milênios atrás. Kardec pergunta aos Espíritos, como Deus criou o universo? E os Espíritos respondem, por sua vontade. O verbo, o agir, o atuar. Quem você é se exprime pela maneira como você vive à vontade nas coisas que você faz. Este é o fruto da sua árvore. Este modo de você colocar-se no mundo como alguém que produz, ao invés de alguém que apenas consome. A natureza nos oferece o solo cheio de minerais que abastece as raízes das árvores, das plantas, que se transformam em alimento para todos nós. Nós comemos os alimentos. E o que fazemos com isto? Todos nós hoje fomos ao almoço, fomos ao café da manhã, fomos à janta. Vocês já imaginaram quantos seres vivos morreram para que você em uma vida toda existisse como um corpo abastecido? Quantos frangos, quantos bois, quantos peixes perderam a sua vida? Ah não, eu não sou carnívoro, então quantas abobrinha, quantas verduras, quantas vagem, quantas cenouras deixaram, porque isso também é ser vivo. Ah não, eu sou vegetariano, e fala isso como se fosse um privilégio. O privilégio, você é o terror da horta. Já pensou? Você chega na horta, uma alface vai lá para tu. Ai, o seu fulano veio, será que ele vai pegar a gente? E o pior é que as coitadinhas estão tudo amarradas na terra, não conseguem fugir. A galinha pula a cerca, sobe na árvore. O porco corre se esconder de quem vai matá-lo. Mas o que pode fazer a abobrinha pendurada na cerca? Nada!
Rezar para o Deus das abobrinhas, que ela não seja arrancada do cordão umbilical e cozinhada. Ai, será que Deus das abobrinhas vai me proteger? Porque o vegetariano tão generoso veio aqui para me comer. Então, se nós observarmos que nós dependemos da natureza, mesmo quando somos vegetarianos, tem alguns aí que dizem que são ETs, vivem da luz. Tem até um site aí, né? Vivendo da luz. Duvido, assalto a geladeira no escuro, mas eles comem. Podem tomar suquinho, mas é de coisa que bateram no liquidificador que antes estava viva. Bebem água, ora, tudo bem, bebem água, a água ajuda a manter o corpo. Mas devem abastecer-se de alguma coisa sólida, de alguma forma. Ainda assim, dependem da natureza. Do ar que respiram, da água que bebem. Agora não vem me dizer que eles têm fotossíntese quando ficam no sol, como as plantas, cloroplasto. Só se fosse o Hulk, que já é verde talvez por causa disto. Ou seja, nós dependemos da vida. Nós consumimos tudo que Deus nos oferece sem cobrar, porque não é Deus quem cobra, somos nós que nos cobramos. Os rios cortam a terra, a chuva que cai do céu não paga imposto para ninguém para cair, ninguém cobra nada para aquela chuva. Aí o homem vai lá, põe um cano, uma bomba, traz para a cidade, e aí divide e cobra das pessoas. E se você não pagar, ele vai lá e corta a sua água. Não é Deus quem faz isso. Porque continua chovendo no seu telhado. Do mesmo jeito que chove no telhado de quem pagou. Se você plantar um pé de tomate, mesmo que você não tenha plantado com vontade, vai nascer o tomate, na semente que caiu na terra. Você nem viu. Daqui a pouco está um baita de um mato grande. Você fala, nossa, eu vou cortar isso aí, você vai ver, está cheio de tomatinho. Nossa, tomate, eu adoro tomate. Nasceu ali sem fazer barulho, sem pedir que você jogasse adubo, está lá bonito o tomate. Aí você pega e come. Agora vai na feira, pega um tomate da feira e sai sem pagar. Vai em cana, ainda mais com a Lava Jato agora. Deus nos oferece as coisas sem nenhum custo. E então essas pessoas que se abastecem das coisas divinas, usam a vontade para quê? Como diz aqui o texto, a boca do Evangelho, não é o texto do Evangelho a que nos referíamos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. Se você tem um coração cheio de boas coisas, isto te autoriza a você viver falando palavrões? Alguém que tem o coração cheio de bondade tem capacidade de referir-se ao seu semelhante de forma pejorativa, de forma mesquinha. Ah, mas é que ele vai na igreja ele decorou todas as rezas, ele sabe decor e salteado, mas e daí? Sai da igreja, parece um suíno vociferando impropriedades. De que adiantou ter sido um pavão dentro da igreja? O que você tem no coração sai de você, porque é o verbo criador. Você pode matar uma pessoa por aquilo que você fala para ela. E você pode reerguer um que quer se matar, quando o ajuda a que ele se goste, a que ele perceba a sua vida. Pergunte-se, como você está usando o verbo? Nessa expressão aqui, obviamente falado. Mas como o verbo representa atitude, você pode usar o verbo fazendo, omitindo. Você pode usar o verbo impedindo, estimulando, servindo.
deixando que alguém fale e desabafe no nervoso que está sentindo, você está usando o agir que dá ao outro a chance. Eu costumo me lembrar aqui de quando a gente encontra certas pessoas na rua, e você que está com um problema, você que está lutando, você pergunta, ai, como é que você vai? E a pessoa para e começa a explicar. Ai, porque eu estou numa situação ruim, ai, que desgraça, eu não sei o que fazer, e aí você está com pressa, quer ir embora, e a pessoa não deixa. Você vai pensar o que dela? Oh, que hora, que azar que eu tive de encontrar com esse infeliz bem agora. E aí você fica esperando uma brecha para poder, meu ônibus está vindo, e é mentira, não é mais o seu ônibus, você só está dando uma desculpa, aí você pega até o ônibus errado para ir embora e largar a pessoa falando sozinha. Esse é o seu agir? Não terá sido mais nobre que você tivesse dito, escuta, me dá seu telefone, onde que você vai estar hoje à tarde? Agora eu tenho um compromisso que eu não posso me atrasar, mas eu vou te procurar para a gente continuar conversando. Mas isso não é um jogo, isso é um fato. Porque quem de verdade é bom fruto, não faz promessas vazias. Não faz promessas só para se livrar do problema. Me recordo que Gandhi, Mahatma Gandhi, estava conversando com os amigos, montando o governo da Índia. A Índia seria independente. No meio de janeiro de 1947, salvo engano. E então Mahatma Gandhi ia tomar conta do governo, juntamente com os que lutaram pela independência da Índia. E ele está sentado, conversando, como vão resolver o problema disso, o problema daquilo, quem vai ser o ministro tal, e assim passa um garotinho. Imagina, 2 palitos de fósforo, enfiado num pedaço de algodão, que é o menininho com aquelas roupas de hindu. 2 palitinhos de fósforo num pedaço de algodão. Gandhi está sentado e o menino diz, Mahatma, está na hora. O que faz Gandhi? Pede licença a todos os que estão montando o governo da Índia, que se espantam e diz, Mahatma, mas e o governo? Sim, daqui a pouco eu volto. É que eu prometi ao menino que eu ia ajudá-lo a lavar a cabra que ele tem no rio. Então o menininho arrasta uma cabra toda suja, que ele sozinho não tinha como dar banho no bicho. E Gandhi larga os caras porque tinha prometido ao garoto que a tal hora ele iria ajudá-lo a lavar o cabrito lá no rio. Então vão 2 floquinhos de algodão, espetado em 2 palitos, vão lá para o rio, porque ele havia dado a palavra. Não importa o que lhe custasse. A outra história linda a esse respeito é quando a mãe pede a Gandhi que converse com seu filho, que estava comendo muito açúcar. O garoto gostava muito de açúcar, então ela procura Gandhi, porque o menino idealizava Gandhi como um grande exemplo. E a mãe pensou assim, se Gandhi falar com ele sobre isto, ele vai parar de comer açúcar, porque ele não escuta. Como todo bom filho, não escuta a mãe, nem o pai. Ainda mais agora, nos tempos de hoje. Escuta celular, escuta iPad, escuta televisão, mas pai e mãe nunca. Aí então Gandhi recebe a senhora numa audiência, e ela diz, eu queria que o senhor falasse com meu filho, que ele está comendo muito açúcar. Aí Gandhi fala assim, mas a senhora acha que isso vai ajudá-lo? Sim, ele idealiza o senhor como nós todos indianos, idealizamos o senhor como o nosso Mahatma, e eu tenho certeza que o senhor vai ajudá-lo. Então Gandhi olha para a mulher e fala assim, fala para ele vir, marca com o secretário daqui a 15 dias, para que vocês venham e eu converso com ele. E ela ficou feliz, né? Foi embora, marcou lá a data, e depois do dia, chega a mulher com o filho. O filho nem acreditava que Gandhi ia falar com ele, tremia assim de emoção, um garoto de 12 anos. Aí ela entrou com o menino, depois de ter sido anunciada, chamada pelo secretário, e Gandhi estava ali sentado, o menino se pôs diante dele, e ele leu ali, a senhora é a mãe do garoto do açúcar. Sim senhor.
Aí Gandhi olhou para o menino e falou assim: meu filho, pare de comer açúcar. E a mãe ficou esperando mais. Aí Gandhi olhou para ela: pronto, pode ir embora. Como? Pode ir embora? A senhora não queria que eu falasse para o garoto não comer açúcar? Já falei para ele não comer açúcar. Aí a mãe mandou o menino sair, porque ela queria ainda falar um pouquinho com o Gandhi. Eu falei: escuta, o senhor me desculpe, eu sei que o senhor é uma Mahatma, que o senhor é uma pessoa santa. Mas eu vim aqui 15 dias atrás, pedir para o senhor falar com meu filho, que eu pensei que o senhor fosse passar um sabão nele, ficar pelo menos uns 10 minutos falando para ele não comer açúcar, se assim que açúcar faz mal, dá cárie no dente, dá verme na barriga, a pessoa fica gorda, fica mole, fica frouxa, não quer trabalhar. Mas o senhor chega aqui e fala só para ele não comer açúcar. Mas o senhor manda eu esperar 15 dias para eu vir aqui para o senhor falar não coma açúcar, só isto. Não dava para o senhor ter falado no dia seguinte, ou no mesmo dia, o senhor, traz o moleque aqui que eu falo para ele não comer açúcar. Aí Gandhi olha para ela e disse: sabe o que acontece, minha irmã? É que há 15 dias atrás eu também estava comendo muito açúcar. E eu tive que parar de comer açúcar para poder falar para o seu filho não comê-lo. Não é por causa do seu filho que eu pedi 15 dias. É por minha causa. E então a mulher ficou dobradamente envergonhada. Porque ela foi arrogante e porque o Mahatma da Índia era tão humilde a ponto de precisar fazer antes de falar. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Portanto, quando nós estamos então nessa situação da vida, quando nossa vida é uma ferramenta nas mãos divinas, não importa que religião você possua, e você pensa, que frutos você está produzindo? Certamente que se nós pensarmos em questões financeiras, nós produziremos bastante quando temos interesse. Nós trabalhamos de madrugada, nós redobramos a carga horária, nós andamos na chuva, nós passamos a noite em claro. Como muitas pessoas até fazem com velhos doentes, tios que nunca ninguém quis muito durante a vida e que agora que ficaram velhos e enfermos, tem um sobrinho que está cuidando. Porque o tio tem uma pensão e que quando morrer talvez deixe o sobrinho como o herdeiro. Esse é o fruto. Você está produzindo este fruto por amor àquele homem. Se não tivesse a pensão, talvez tivessem posto no asilo. Porque o asilo está cheio de pessoas que não têm nem o dinheiro para pagar o próprio cortejo, o próprio velório. Porque se essas pessoas tivessem sim R$1.000, R$500 de pensão, teria alguém interessado em cuidar delas. Não é deste fruto que estamos falando, que o Evangelho aqui se refere. A sua voz está sendo usada para praticar aquilo que o bom fruto nos aconselha. Seu pensamento, você pensa o que das pessoas? Você olha para alguém e a boca fala assim: como você está bonita, não é? E dentro fala assim: desgraçada, está roubando a minha roupa, eu gosto dessa roupa, não vou poder comprar uma igual que você já comprou, sua invejosa. Esse é o seu fruto. Porque essa é a verdade. Essa era a sua vontade. Não é aquela que a boca estava falando. Era o que você estava pensando da criatura.
Quantos homens existem, mesmo nas crenças religiosas, que falando de Deus não tiram o pensamento das pernas das pessoas que vão lá, das mulheres que frequentam a sua religião. Não pensam lascivamente naquelas que estão ali, às vezes, carentes, precisando de um amparo espiritual. Quantas mulheres não procuram as religiões em busca também de aventuras? Não importa se aquele homem está comprometido ou não com a outra. O que importa é que eu não fique sozinha, a outra que se dane. Esse é o fruto. Não é a religiosidade que se demonstrou quando foi rezar. Porque o interesse daqueles que foram à igreja não era o de se ligarem a Deus. Não. Eram outros interesses. Se nós pensarmos nesta mensagem e só nesta primeira, porque há outras duas do Evangelho canônico tocando este tema, mas se nós ficarmos só neste ensinamento, nós amanhã, se não hoje, não poderemos ser mais como éramos. Talvez alguns tenham vindo aqui hoje, ou tenham nos assistido, como alguém que vai procurar Jesus no mercado, para resolver os seus problemas, para ter uma mensagem, consoladora, que agora então eu vou continuar a luta da vida com mais força, se esquecendo que se você não mudar quem você é, se você não alterar as escolhas que você faz, o sofrimento que você tem hoje continuará a ser produzido por você mesmo amanhã. Se você é mesquinho, egoísta, mentiroso, preguiçoso, não adianta que Jesus venha da tumba para te insuflar ânimo. Você não quer. De novo, é o verbo. Onde está o seu querer? Há pessoas que nunca querem sarar, porque se elas sararem, elas não têm do que falar, não têm assunto, porque elas adoram contar suas desgraças, e procuram as casas de oração para pedir que Deus as cure, quando elas não querem. Não será um contrassenso ou um sofrimento? Imagina o Dr. Bezerra aqui, a pessoa veio na cirurgia espiritual, Dr. Bezerra chega para fazer tudo o que ele pode com a energia amorosa que ele tem, e o espírito encarnado que está ali fala assim, eu não quero sarar não, e o Dr. Bezerra lá para sarar a pessoa, mas eu não quero sarar não, mas eu estou aqui sentado na cirurgia espiritual, Dr. Bezerra, o que será que eu faço? Trato só metade? Deixa a outra metade. Eu saro o lado direito e ele vai ficar manquitola só na esquerda. Quando o amor pode fazer tudo e o indivíduo não quer, isso significa que ele ainda não está preparado. Como disse Jesus no Evangelho, todo aquele que pondo a mão na enxada, pondo a mão no arado, olha para trás, não está pronto para o reino do Senhor. Isso não quer dizer que você precise deixar de viver normalmente, que você tenha que renunciar ao seu trabalho, ao seu salário, à sua vida, ao seu veículo. Não, isso não tem nada a ver com isto. Não é uma mensagem de você se despir e viver como se fosse um desses mendigos esfarrapados. Não. É você saber, eu tenho isto, eu tenho saúde, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho um salário. Que frutos eu estou produzindo? Que frutos? Ou estou querendo mais adubo? Eu quero mais adubo, porque eu quero crescer mais. Eu quero mais adubo para eu crescer mais. E aí vem uma árvore gigantesca que não produz nada. Ela só quer adubo. Mas vai chegar o dia em que vai ter que prestar contas de todo o adubo que recebeu de Deus, com aquilo que fez em troca.
Se você quer que uma planta do seu jardim floresça abundantemente, que ela cresça ainda mais, você coloca adubo nas suas raízes. Qual é o adubo que nós colocamos? Esterco. Nós colocamos nas raízes das árvores fezes de animais. E a natureza transforma estas fezes em maçãs, laranjas, melancias, bananas. E quando você come a fruta, você não se recorda nunca que foram as fezes animais que as fizeram florescer. Você quer que a sua roseira produza abundantemente, você coloca a mesma coisa no chão. E quando os botões desabrocham, você nunca sentirá o odor das fezes sobre os quais eles cresceram. Lírios perfumam o charco de onde nascem. Flores espalham perfumes, mesmo nascendo da podridão de cadáveres insepultos. Produzem frutos, sendo apenas vegetais. Olhe para você, para a sua inteligência, para a sua capacidade, para o seu tempo, para seu conhecimento. E pergunte-se: estou produzindo no bem todos os frutos que posso? Feliz do nosso alípio, que agora deve estar aqui no plano espiritual desta casa, dizendo assim para ele mesmo: por que eu não fiz mais? Eu deveria ter feito mais. Mas já recebendo todos os benefícios da generosidade com que ele espalhou a esperança. E nós estamos aqui com o exemplo de Jesus, o exemplo do Velho Testamento, o exemplo de Kardec, o exemplo das Escrituras e das obras espíritas, e o exemplo do Alípio e da Ana. Sem ter produzido nenhum livro, sem ter doado quase nada para que alguém se inspire, mal ainda desejando conversar com uma pessoa difícil, pouco nos interessando em fazer com que outras pessoas descubram a esperança. Não nos faltam exemplos para que a nossa vida, que talvez eu auguro que possam ser dezenas de anos para cada um de vocês, possa por fim produzir mais coisas. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que a bondade de Deus coloca todos os minerais no solo da terra onde estamos, o nosso atraso, a nossa maldade, nossos equívocos, já produziram bastante estrume para as nossas raízes. Não falta esterco dos equívocos já cometidos por nós mesmos. Agora, vamos crescer sobre eles. E vamos transferir a outras pessoas não a amargura que nos deram, não a aspereza com que nos trataram, não a indiferença com que muitas vezes nós somos recebidos, não a solidão que alguém nos abandonando nos deixou, e a gente então tem vontade de dividir essa solidão fazendo outros infelizes. Não.
Receba isto como o adubo para a sua árvore. Você vai crescer muito. E se for bom, vai frutificar abundantemente. E os seus frutos, como são os frutos do bem desta família Gonzalez na terra inteira, serão os seus advogados diante de Deus. Você não precisará invocar aquilo que você não fez por se achar bom. Você vai dizer: Senhor, eu não mereço nada. Mas quem faz a conta não é você. Quem faz a conta é Deus. Deus sabe quantos são felizes porque você existe. E isso basta. Quando entrarem na sala de passe, por você mesmo, pense em produzir frutos melhores e mais abundantes. Se você não se achar digno, pense em Jesus de Nazaré, que morreu para que a gente entendesse, sem acusar ninguém, sem falar mal de ninguém, sem prejudicar a ninguém. Mas se você não tem uma fé que Jesus seja capaz de te inspirar, pense naqueles que você admira, naqueles que você carrega na sua carteira, numa oração que você decorou. Pense nesse Francisco Cândido Xavier, que morrendo de fome nos dava comida, que doente escrevia, que cego continuava a representar a bondade dos Espíritos, e que hoje nós pegamos os livros e sequer agradecemos o sacrifício que fez para que a gente crescesse. Mas se você achar que não é digno de pensar em Francisco Cândido Xavier, lembre-se que você veio hoje ao lugar onde o Alípio esteve, e aonde ele mandou sua esposa e sua filha, para dizer: é possível empobrecer enriquecendo-se, é possível dividir para multiplicar, é possível ter alegria e morrer na carne sem medo do que se vai encontrar do outro lado. Quando entrarem na sala de paz, lembrem-se do Alípio. E lembrem-se de todos os que no universo estão de mãos dadas para que a gente acerte. Não reclame, não se intimide, não se canse. Vai chegar o dia em que tudo acaba para o mundo, mas é o dia em que tudo começa de novo para o espírito. Pensem nisso. Muita paz. Vamos lá. Vem comigo.